Vamos agora para a nossa segunda parte aqui, tá? Desse nosso mini curso, dessas aulas que a gente está mostrando para vocês como fazer um forro em gesso em uma casa com laje, que é a nossa situação aqui. Essa aqui é uma laje tradicional, lajotinha, vigotas, tá? No primeiro vídeo eu mostrei para vocês a altura que você pode deixar do teto até o forro acabado, ok? Falei para vocês que o mínimo que eu consigo trabalhar legal é de 15 centímetros, daí para mais, tá? Falei para vocês o uso da cantoneira aqui ou da tabica, que no nosso caso a gente está utilizando a tabica, tá certo? Falei para vocês da fixação, você pode até estar utilizando preguinho de aço, bucha, uma buchinha 6 aqui, de repente você pode estar utilizando a finca-pinos com pino arruela específico para colocar isso aqui, mas aí você precisa ter essa ferramenta, se você tem uma furadeira já resolve. Buchinha 6, um martelinho, um preguinho já está excelente. Falei para vocês também, eu tô só resumindo aqui, galera, só para a gente pegar o gancho da aula anterior para a gente entender essa daqui agora legal, tá bom? Mas, se você não viu o primeiro vídeo, nossa primeira aula desse curso aqui, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o primeiro vídeo dessa nossa série aqui. Bom, tirei o meu nível, já fixei a minha tabica, ok, já tá no esquema. O que eu falei para vocês? Eu vou começar a minha chapa daqui, ó. Ela vai ficar nesse sentido aqui, ó. 1,80 da chapa vai estar nesse sentido aqui, tá? Então, eu vou marcar a cada 60 centímetros um risco. Do limite aqui para cá, a cada 60 eu vou marcando, ó. 60, 60, até chegar lá no final. Só que eu vou começar dessa face aqui, ó. Tá? Eu não vou começar da parede, não. Eu vou começar dessa face aqui. É aqui que a chapa vai encostar, ó. Exatamente aqui, ela encosta aqui, eu parafuso ela aqui, ó. Tá bom? Então eu marco 60 daqui para cá. Vou marcar em toda essa parede e vou marcar na de lá também. Por que eu tô falando isso? Porque você precisa marcar a mesma coisa, puxar 60 daqui e vir marcando a cada 60 centímetros um risco na sua tabica. Por que eu tô falando isso? Porque a cada 60 centímetros é exatamente o ponto de ancoragem que a gente vai ter dos tirantes. Tá? Exatamente aqui que eu vou fixar o regulador e o tirante, ó. Eu já até coloquei alguns aqui só para ilustrar. O que vai acontecer? Falei para vocês também a mesma coisa. Aqui, ó, eu fiz o ponto de fixação, ó. Tá vendo esse ponto aqui em cima? Eu fiz esse ponto de fixação, ó, com um pino que a gente conhece como pino cadeirinha. Eu usei a finca-pinos para fazer esse ponto de fixação. É esse pino aqui, ó. Dá uma olhada aqui, Marcelo. Ó, esse aqui é o pino cadeirinha, tá, gente? Ó, esse aqui é o pino cadeirinha, ó, tá? É utilizado uma finca-pinos para fazer a fixação dele. É, tipo, não tem essa ferramenta, não tem problema. Você usa uma furadeira normal, martelete, faz o furo aqui, põe a buchinha, tá? Põe depois um tipo de parafuso que tenha como você colocar o tirante nele, tá? E aí você vai escolher o parafuso que você consegue trabalhar. Feito isso, eu vou colocar o meu tirante lá no ponto, ó. Pronto, já tem aqui, ó, um ponto de ancoragem para segurar a minha canaleta do meu forro, tá certo? Mamãozinho com açúcar até aqui, tá, gente? Não estou falando nada fora do comum que vocês não estão acostumados a ver. O que eu falei? A cada 60 eu vou ter uma linha de fixação de tirante, a cada 60 centímetros. Depois eu vou pegar o meu regulador, que é onde eu vou nivelar a minha canaleta, ó. Deixa eu só ilustrar aqui antes de eu fazer a fixação. Ela vai vir aqui, ó. A cada 60 ela vai estar aqui, ó. Tá? A minha canaleta. Puxei 60 daqui, tá? A próxima a 60 daqui e por aí vai, até chegar lá. Então, quando eu encostar a minha canaleta aqui, ó, o meu tirante, que eu já fiz a minha marcação no teto, que eu já utilizei o meu regulador, ele vai segurar, ele vai ser fixado, e eu vou mostrar já para vocês, do tirante para a canaleta, tá? Então, dicas iniciais aqui. Marcou 60 lá, marcou 60 aqui. Se você quiser bater uma linha no teto, quiser deixar o laser ligado aqui para você saber, vai ficar bem certinho essa linha aqui de tirante, ó. Fica bem certinha, bem alinhadinha aqui, exatamente aonde vai ficar a canaleta, para não ficar torta. A hora que você colocar o tirante, ele não ficar assim, ó, torto para cá ou torto para cá, ele tem que ficar certinho, daí ele tem um ponto de fixação melhor, ok? Essa é uma dica essencial.
Distância entre um ponto e outro. Note que aqui eu pulei uma viga. Ó. Eu tenho uma viga sim, uma viga não. Uma viga sim, uma viga não. Eu costumo deixar no máximo 1 metro de distância entre um ponto e outro. Aqui tem até menos, aqui tem uns 70 a 80 aqui. Ó. Tá? No máximo 1 metro eu costumo deixar. Tem norma, tem distância ideal correta para você seguir. Eu vi comentários no primeiro vídeo, a galera perguntando aí que a gente tem que começar a 30 centímetros daqui. Sim, está correto, só que da forma que eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês, fica seguro do mesmo jeito, tá bom? Não estou burlando nada aqui, eu estou fazendo uma coisa segura, até porque eu estou prestando um serviço profissional, não vou fazer nada mal feito, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer todas as fixações aqui, ó, dos meus tirantes, nos pontos que eu já fixei no teto. Vou fixar a minha canaleta, vou mostrar para vocês aqui um exemplo da colocação do tirante aqui no regulador, tá? E tal, e o nivelamento das minhas canaletas para vocês também, tá? Então, vou fazer todo esse processo e já mostro para vocês. Olha só que legal, pessoal. Tá vendo aquilo que eu falei para vocês, ó? Eu comecei exatamente da medida aqui da minha tabica, puxei 60 no centro da minha canaleta aqui e fui levando, ó, todas até acabar lá, até aquela última lá, ó, 60 centímetros em todas, tá? Geralmente a gente precisa iniciar a 30 centímetros, ó, daqui para cá, a primeira canaleta quando a gente usa tabica, tá? Mas como eu falei para vocês que toda a estruturação aqui está sendo bem fixada, a distância entre pontos de fixação está menor e a tabica também está com uma boa fixação, garanto para vocês que vai ficar 100% a segurança desse forro. Então, ponto 1 que eu quero destacar para vocês, ó. Dei um tiro aqui no teto, tá? Com aquele pino cadeirinha que a gente chama, a gente utilizou a finca pinos para fazer essa fixação. Descemos o tirante, colocamos o regulador aqui, ó, tá vendo o regulador que legal? Coloquei o tirante por dentro do regulador, eu regulo ele aqui, ó, eu aperto aqui, subo e desço ele exatamente aqui na canaleta e nivelo ela exatamente por essa quina da minha tabica aqui, ó, tá? A chapa ela vai vir aqui, ó, nessa parte aqui, o parafuso vai entrar aqui, tá? Então eu nivelo a minha canaleta por essa quina aqui, ó, tá? Então todas essas faces aqui, ó, tá nivelada por essas canaletas, a quina dessa tabica, tá? Então todas as canaletas estão niveladas dessa forma, ok? Como você vai fazer isso? Muito simples, tá, galera? Não tem problema. Aqui eu utilizei a finca pinos, ó. Eu utilizei a finca pinos aqui, ó. Caso você não tenha a finca pinos, você pode utilizar uma buchinha, furadeira, martelete, alguma coisa para fazer o furo. Colocou o tirante, ó, colocou o tirante, o regulador, nivelou ela aqui, ó, você regula, dobra o tirante aqui para ele não descer, tá certo? Isso é praticamente obrigatório você fazer esse tipo de trabalho na sua estrutura, ó, você tem que virar o tirante aqui para ele não descer, tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Ó, toda a estrutura feita, tá vendo só que legal, ó, a cada 60 centímetros, lembra que eu falei para vocês, ó, comecei dali, 60, 60, 60, 60 e deu menos aqui no final, mas essa aqui deu 60. Então, já fiz a minha estrutura, olha que legal. Já tá tabica fixada, canaleta todas fixadas, nivelada, tudo certinho, eu já posso entrar com a minha chapa drywall aqui, ó. Eu já posso fazer a fixação da chapa drywall lá no teto, tá? Então, o que vai acontecer? É a chapa, ela tem 1,80, certo? O lado maior dela, por 1,20. 1,20 ele vai pegar naquele ponto lá, ó. 1,20 ali. 1,80 ele vai sair aqui, ó. Nesse sentido. Então eu vou ter, ó, um ponto de parafuso, 2, 3, 4. Quando eu colocar a primeira chapa aqui, vocês vão ver isso, tá? Mas nessa fase aqui é muito importante ressaltar para vocês o quê? Exatamente os pontos de fixação, as regulagens dos tirantes nas canaletas, deixar tudo nivelada para você poder vir com a chapa drywall. Olha lá, pessoal, o que eu acabei de falar para vocês, ó. A gente tem 4 pontos de fixação em apenas uma chapa, ó. Tabica, canaleta 1, canaleta 2, canaleta 3. Tá vendo só? 4 pontos de fixação em uma chapa só. Então por isso que ela fica bem segura. Por isso que eu não fiz com a primeira iniciando aqui, ó, a 30 centímetros.
É correto você utilizar a 30? Mas dessa forma aqui eu garanto para vocês também que fica seguro, tá? E aí vai, e como aqui é um forro liso, a gente não tem muitas, vai ser um forro liso, a gente não tem decoração aqui em volta, então não vejo problema a gente fazer dessa forma. Se tivesse rasgo de luz, sanca, alguma coisa, aí sim a gente faria uma estrutura mais forte, mas nesse caso, garanto para vocês aqui, assina embaixo que isso aqui tá 100%, tá? Então, essa é o início, esse aqui é o chapeamento que a gente está começando a fazer agora, né, das chapas drywall. Estamos utilizando, ó, parafuso, muitos conhecem como GN25, né, 25 milímetros, ó o tamanho dele aqui, ó, tá? GN25, esses parafusinhos ponta agulha, esses pretinhos, específico para drywall, tá? E aí a gente vai fechar esse teto aqui agora, tá? E depois que eu fechar esse teto aqui com as chapas, eu vou mostrar para vocês também a questão da amarração, que é muito importante. Por exemplo, eu não posso sair com outra placa inteira aqui, ó, tá? Eu não posso, tem que sair com uma metade e continuar ela inteira, tá? Eu não posso sair com uma inteira aqui, porque senão vai ficar sempre alinhada as emendas. Eu preciso fazer amarração, igual a gente faz em tijolo em bloco quando a gente vai levantar uma parede de uma casa. Eu creio que vocês estão conseguindo pegar essas dicas que eu tô falando para vocês aqui no vídeo, tá? Desde o início, desde o nível que a gente marcou com vocês, tipo de fixação de tabica, medidas entre canaletas e agora o chapeamento. É bem tranquilo, tá, galera? Não é bicho de 7 cabeças você fazer um forro em gesso, principalmente em uma casa que tem laje, que é o nosso caso aqui, ó, que a gente tem os pontos de fixações aqui no teto, a questão da vigota, faz a fixação com bucha ou não, é bem tranquilo, não tem muito segredo, tá? Se você seguir aqui essas dicas que a gente está te mostrando desde o primeiro vídeo, volta a falar para vocês. Se você não assistiu o vídeo anterior a esse aqui, tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Dá uma olhada lá que você vai entender exatamente o que está acontecendo aqui agora, tá? Vai ter o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês o tratamento das emendas das juntas drywall, ok? Não é simplesmente que só porque tá ficando legalzinho aqui, bem feito, você vai colocar qualquer tipo de massa. Não. Existe a massa específica para drywall, eu gosto de utilizar fita de papel, tudo isso tem um procedimento a ser seguido. Até aqui tá bacana, tá legal, tá mamão com açúcar, tá tranquilão de você entender. Já respondi bastante a galera que comentou no outro vídeo anterior a esse. Se você ficou também com alguma dúvida sobre até essa etapa que a gente está fazendo aqui, comenta aí embaixo para mim também, tá? A sua dúvida para a gente poder ir esclarecendo e te ajudando aos poucos, tá? Então, aproveite, se inscreva, curta, comenta nesse vídeo e não perca a próxima aula, nosso próximo vídeo, que vai ser já os acabamentos aqui, ó, desse teto aqui em drywall, tá bom? Um abraço.